Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a todos vocês inscritos. Para quem não conhece, eu sou o Anderson. É um esplêndido prazer. A Bíblia de Kobrin e o dragão Nibiru. Para quem não sabe, essa Bíblia de Kobrin ela foi escrita muito antes de Cristo. Ela deve ter mais ou menos uns 3.600 anos. Foi escrita por egípcios e celtas. Ela se divide em 11 livros. E ela já falava do Apocalipse. Ela já falava de Nibiru. Ela se chamava de dragão. Assim como o profeta João também menciona várias vezes o dragão vermelho em Apocalipse no Novo Testamento. Por que dragão? Automaticamente, esse astro intruso, por possuir uma cauda, ele é confundido com isto. Vejam só a imagem. Com isso aqui. Vejam só. Um ser é confundido com um ser de caráter biológico. Um ser vivo. Nibiru, ele era confundido pelos antigos como um ser de característica biológica. Bom, esse livro ele nos dá chaves para entender o motivo natural da destruição do antigo mundo, ou seja, Atlântida, ou na realidade mundos. Amplia a visão sobre a criação cíclica, fatos já revelados por alguns missionários de luz como Ramatiz. Realmente, Ramatiz foi um missionário de luz, encarnado aqui. O dragão, símbolo que podemos entender como um cometa, um astro errante, que sempre fecha o fim destes períodos, e tudo o que indica é que sempre se tratou de um mesmo corpo celeste. Então, de acordo com a Bíblia de Kobrin, Nibiru ele fecha um ciclo de tempos em tempos, ou 12.000 anos, 3.600 anos, não se sabe o certo. Quando ele cruza pelo Sol e passa por dentro do Sistema Solar, pelo interior do Sistema Solar, ele causa um cataclisma muito violento na Terra. E dependendo de onde a Terra estiver, ele desestabiliza a Terra por completo. Não vou dizer destruir, mas ele causa uma transformação severa. Depende muito do movimento, da posição em que a Terra se encontra. Então vamos lá, eu achei muito interessante. Fazendo uma síntese, é conhecida a história dos tempos antigos que não houve uma criação, mas duas. A criação e recriação é um fato conhecido. Dois sábios que a Terra foi totalmente destruída uma vez e depois renasceu em uma segunda roda de criação. Na época da grande destruição da Terra, Deus fez o dragão celestial. Muito interessante. Do céu exterior para vir e abranger a ela. O dragão era terrível de se ver. Ele chicoteou o rabo e soprou fogo e brasas quentes. E uma grande catástrofe foi infligida sobre a humanidade. O corpo do dragão Nibiru, planeta X, foi envolto em uma luz brilhante e frio. Abaixo de sua barriga era um brilho de tons avermelhados, enquanto atrás dele arrastou uma cauda fluxo de fumaça. Nas culturas antigas se cultuava o dragão. Por quê? O dragão ele cuspia fogo de sua boca. Podemos entender meteoros adentrando na nossa atmosfera como estamos vendo nos dias atuais. Muito fogo e fumaça.
Nibiru ele possui uma cor de fogo, uma cor avermelhada. Quando os asteroides começam a cair, conforme ele cruza por trás do Sol, depois eu vou fazer um desenho para mostrar aos senhores. Vários detritos vão se desprendendo. E daí a Terra ela sofre impactos severos desses detritos. Quando o asteroide, esses detritos, melhor dizendo, ele é queimado, sofre atrito com a atmosfera, ele começa a pegar fogo. E daí os antigos viam como se ele estivesse soprando fogo, brasa quente. E faz todo sentido, porque os antigos não tinham conhecimento de meteoros, de asteroides, não sabiam o que era isso. Daí eles usavam o termo chicoteou o rabo e soprou fogo e brasas quentes. Muito bacana, muito interessante, show de bola. Bem curioso. Ele vomitou cinzas e pedras quentes, e a sua respiração era como de aves de envenenamento sobre as narinas dos homens. Sua passagem causou grandes trovejos e relâmpagos que rasgaram os céus escuros. Todo o céu e a terra se aqueceram. Os mares foram soltos de seus berços. Pessoal, até me arrepia. E levantaram-se derramando sobre todas as terras. Houve um estridente e horrível uivo, desencadeando os ventos. Os homens foram golpeados com um terror enlouquido, deve ser enlouquecido, né? Com a visão terrível nos céus. Então vamos ver o que está escrito aqui nessa Bíblia de Kobrin, né? Nessa síntese. Isso aqui é fator astronômico puro, pessoal. É astronomia pura. Ele vomitou cinzas e pedras quentes. São asteroides, pessoal. São asteroides. São detritos. A sua respiração era como de aves de envenenamento sobre as narinas dos homens. Sua passagem causou grandes trovejos e relâmpagos. Vejam só que interessante. Na Bíblia se fala de relâmpagos, trovejos, trombetas, ruídos, sons. Sons vão se causar quando os meteoros explodirem na atmosfera. Vários sons de bombas, como se fossem explosões de bombas. E daí dava o som de... O que fazia antigamente, vamos analisar. Qual barulho que se faz hoje em dia no céu? Podemos associar uma explosão de um míssil ou o impacto de um asteroide. Antigamente não, era somente um trovão. Porque naquela época não existia mísseis. Então o único som que eles ouviam no céu não era de avião nem nada, era trovões. Então temos que voltar no passado e se comportar como os antigos, para podermos entender a lógica. Na Bíblia se fala trombeta. O que significa trombeta? O som dessas rochas explodindo na atmosfera. Rasgaram os céus escuros. O que significa isso? Rasgaram os céus escuros. Eclipse, pessoal. Os 3 dias de escuridão. Quando esse haste cruzar, a Terra vai ficar eclipsada, porque ele ficará entre a nossa visão. Ele ficará no meio. A Terra de um lado, Nibiru no outro e o Sol do outro lado. Vai tampar a nossa visão. Vai tampar a luz do Sol. Então nesse período vai ficar trevas. Uma aparência horrível. Só vai ver o Nibiru no céu, mais nada. E pedras quentes caindo. Um bombardeio de meteoros. Um ambiente horrível, horrível. O céu escuro. Então, na Bíblia é assim. Escuridão. Sempre se fala nisso. De todo o céu e a terra se aqueceram. E o curioso são os mares. Os mares foram soltos de seus berços. Quando eu tive conhecimento, meus amados, da Bíblia de Kobrin, eu fiquei espantado na parte do Apocalipse dela, que eu estou lendo.
nessa síntese. Eu fiquei impressionado, impressionado. Os mares foram soltos de seus berços. O que significa isso? Olha só que, inclusive, chega a ser até bonito, não é? Foram soltos seus berços. Parece até uma poesia. Podemos imaginar que tsunamis colossais devido a terremotos e inclinação da Terra, ele passando, como disse Carlos Mães Ferrada, a 15 milhões de quilômetros de distância, é muito próximo da Terra. Então a Terra ela vai ser totalmente inclinada. A Terra atualmente ela tem 23 graus e meio. Ela vai para o ângulo 70, 80 graus de inclinação. E daí as águas vão sair das suas acomodações. E pode ocasionar nisso, vejam só. Deixa eu ver aonde que está. Deixa eu ver, vou mostrar uma foto para os senhores da nova Terra, né? Onde que tá? Achei. Isso aqui, ó. Vejam só. Isso aqui. Vejam só a lógica. Os mares foram soltos de seus berços e levantaram-se derramando sobre toda a terra. Eu vou dar um zoom para os senhores verem. Para quem estiver usando o celular, os mares foram soltos de seus berços e levantaram-se derramando sobre todas as terras. Viram só? É o que está acontecendo. Ó. Depois eu vou falar dos ventos, tá? É o que pode acontecer. Viram só? Aqui, ó. Esse mapa, ele tem a ver. Ele foi feito por George. Foi George? Michael. Foi Michael Gordon Scallion. Acho que o nome dele é Michael, sim. Bom, vejam isso. O que pode causar um evento como esse? Vejam só como é que está a África do Sul. Vejam só o Brasil. Tá? Uma porção de terra surge atrás do Chile. Uma outra porção de terra surge no Oceano Pacífico. Isso por quê? Porque houve uma desacomodação no berço. Os Estados Unidos, a América Central praticamente desapareceu. Vejam só o que aconteceu. Os Estados Unidos da América praticamente acabou pela metade, pessoal. Foi consumido. A metade dos Estados Unidos já era. Vejam só as porções de terra que surgem. Uma no Atlântico e a outra quase perto da África, também no Atlântico. Vejam só que loucura. A Europa já era. A Rússia já era. Vejam só que coisa estranha. Vejam isso. Esse mapa agora com a resolução melhor. A Atlântida surgiria próximo do que foi um dia a Europa. Vejam isso, a porção de terra com o nome de Atlante. O que poderia causar esse tipo de evento? E as águas não retrocederiam. Por que, meus amados? Porque a terra, do jeito que ela inclinou, ela vai ficar. Do jeito que inclinou, ela vai ficar. Então temos que ter muita seriedade com os antigos. Muito respeito com os antigos. Vejam só a nossa América como ficaria. A Argentina desapareceria. Vejam só. Uruguai também. Todos os países do mundo seriam afetados. Vejam só o litoral brasileiro como seria afetado. Rio de Janeiro, Espírito Santo. Vejam só.
Vocês estão entendendo a lógica? Compartilhem esse vídeo, meus amados. Compartilhem. Vamos aproveitar que temos a internet, meus amados. Compartilhem. Independente da religião dos senhores, compartilhem. Então já falei das águas sairiam dos seus berços. Vejam só que curioso. Muito bacana. Achei muito bacana. Vamos lá. Agora os ventos. Vamos para os ventos. Houve um estridente e horrível uivo, desencadeados dos ventos. Os homens foram golpeados com um terror enlouquecido, com uma visão terrível nos céus. Os ventos foram soltos. Os tornados, furacões que estão acontecendo hoje, o que aconteceu na Índia, as pessoas gritavam de pavor. O que aconteceu em Moçambique consumiu milhares de vidas. Os Estados Unidos também foi assolado por vários ventos. No Brasil também, por vários vendavais. Semana passada. Quem mora em São Paulo sabe, foi em Santos. Foi um total de 300 árvores que caíram. São eventos consecutivos, ligados. E por que esses ventos? Tem uma explicação científica, meus amados. Eu sempre falo, magnetosfera fraca, daí o Sol entra com muita facilidade, aquece os oceanos, aquecendo os mares. Automaticamente vão acontecer muitos ventos. Tornados, furacões, ciclones. Por causa dos oceanos aquecidos. É ciência. Os mares se devem a choque de placas tectônicas, quando o monstro estiver perto, quando o dragão estiver próximo. Seu magnetismo e pressão gravitacional vai agitar ainda mais a crosta terrestre, ela vai se deslocar e automaticamente, devido ao seu magnetismo supremo, ele vai tombar a Terra, ele vai inclinar a Terra em vários graus. E daí a Terra, do jeito que ela for inclinar, ficar inclinada, ela vai ficar. Ela vai sair do berço. Até um desenho. Tentei ampliar o desenho, mas não consegui. Vejam só. Isso aqui é uma representação artística de como seria. Vejam só. Muito bacana. Eles foram soltos em seus sentidos e correram cercados de loucura, sem saber o que faziam. Está dizendo que os homens ficaram loucos. O fôlego, espíritos, foi sugado. Poxa vida, toda hora eu esbarro. De seus corpos que foram queimados por cinzas estranhas. Em seguida, ele passou deixando a terra envolta num manto escuro. E as barrei novamente. Foram queimados por uma cinza estranha. Em seguida, ele passou, deixando a terra envolta no manto escuro. As entranhas da terra foram rasgadas. Pelo amor de Deus, vejam isso. As entranhas da terra foram rasgadas, pessoal. Vejam só. As entranhas da Terra foram rasgadas e abertas, ou seja, está falando do núcleo do planeta. A Terra ela abriu de dentro para fora. E grandes convulsões se contorceram e um turbilhão uivando penetrou as montanhas distantes. A ira do monstro Nibiru foi visto nos céus. Ele precipitou chamas rugindas em fúrias como 1000 trovões. Ele derramou a destruição de fogo no meio de uma mistura de sangue negro, ou seja, cinzas. Coisa terrível foi gravada na memória inconsciente do homem. Seus pensamentos foram sufocados sobre uma nuvem de esquecimento.
Dessa forma, a primeira terra, Tiamat, foi destruída por calamidade descendente dos céus. Os seres e suas habitações e seus lugares foram pedregulhados, e só o céu e a terra permaneceram avermelhada. Mas no meio de toda a desolação, alguns sobreviveram e arrastaram para fora de suas cavernas e desceram nas encostas das montanhas. Seus olhos eram de selvagens, seus membros tremiam, seus corpos se abalavam e seus movimentos não tinham controles. Seus rostos estavam torcidos e suas peles pendurado, solto em seus ossos. Eles estavam tão enlouquecidos como feras levados para um recinto antes das chamas. Eles sabiam que não havia mais lei e que estavam sendo privados de toda a sabedoria que tiveram, uma vez que aqueles que os tinham guiado tinham ido embora. Esse é o Destruidor. Nibiru chamado Destruidor. Bom, vejam só. Quando o sangue, a cinza red, cinza vermelha, cai sobre a terra, o Destruidor será apresentado e as montanhas vão se abrir e arrotar fogo e cinzas. As árvores serão destruídas e todas as coisas vivas consumidas. Águas serão engolidas pela terra e os mares vão ferver. Os céus brilharão de vermelho, haverá uma matriz de cobre sobre a superfície da terra, seguido por um dia de escuridão. E aí, pessoal? Sempre tem que ter... Vejam isso. Os céus brilharão de vermelho. O que está acontecendo hoje em dia, em vários locais do mundo, o céu fica vermelho. Pode ser óxido de ferro que já está sendo jogado para cima da nossa atmosfera. Águas engolidas pela terra. A terra poderá rachar também. E daí, no meio dos oceanos, a água entrar nessas fendas, ou seja, eventos astrofísicos, evento de expansão gravitacional. Seria o pior dos piores acontecimentos, o pior das hipóteses, sinceramente. Vamos lá. A Lua Nova, um dos satélites Nibiru. Vão aparecer sem quebrar e cair. As pessoas se desesperarão, se dispersarão na loucura. Eles vão ouvir o trompete e o grito de guerra do Destroyer e vai procurar refúgio nas cavernas, bunkers subterrâneos. Complicado, né? Pois é. Terror vai comer fora seus corações e sua coragem fluirá para fora deles como a água de um jarro quebrado. Estou até errando bastante na leitura porque eu estou cheio de sono. Mas vejam isso. Bunkers subterrâneos. Caixões da Fema. Muita gente está associando com algum evento que está prestes a acontecer, até mesmo associando com a passagem de Nibiru. Esses caixões da Fema. E está sendo falado que vários chegaram no Brasil. Bunkers, o maior bunker do mundo, foi relatado por um ex-Illuminati que está em São Paulo, tá? O maior bunker do mundo está em São Paulo. Ele disse que no mundo inteiro tem bunker, mas o de São Paulo é o mais organizado e é o maior. E é o que está escrito aqui: bunkers subterrâneos. A Bíblia fala em os poderosos militares esconderem em suas cavernas, ou seja, os bunkers. Hoje em dia seria bunker. Eles serão devorados pelas chamas da ira e consumidos pelo sopro do Destruidor. Naqueles dias os homens terão
o grande livro que existiu antes deles, e a sabedoria será revelada. Os poucos serão recolhidas. Olha só, é porque a tradução não está muito bem feito, né? Tem hora que tem um erro de leitura, um erro de escrita. Os poucos serão recolhidos para a salvação. Na verdade, serão recolhidos, né? Tá, recolhidas. Vai haver um arrebatamento. Então, até nessa Bíblia já fala de arrebatamento. É na hora da prova, os intrépidos vão sobreviver. O valente não entrará para a destruição. Então, os senhores estão vendo que os poucos serão recolhidos. Vai haver um arrebatamento. Os dias foram prolongados. A data limite significa isso, de 69 a 2019. Foi um prazo a mais para as pessoas se converterem. Jesus deu um prazo estendido. Estendeu o prazo porque ainda tem muito trigo. Jesus tem esperança de aumentar essa multidão de arrebatados. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, ainda tem esperança. Então por isso que os dias são adiados. Então vai chegar uma hora que os eventos vão acontecer. Porque quem está do lado errado vai continuar. Bem poucos vão se arrepender. Por isso é razoável sugerir o destruidor mencionado no Kobren. E é de fato Nibiru, o monstro Sky celestial acompanhado com um vermelho sinuoso ou uma cauda de cometa, como serpentina. Vamos analisar aqui algumas passagens originais do texto. Tá? Vejam isso, que bacana. Quem quiser pode até baixar esse conteúdo e ler da Bíblia de Kobren. Tá? Aqui tem várias passagens, a criação. Aqui, ó. Isso aqui foi separado. Eu vou ler só alguns. E é um fato conhecido para o sábio que a terra foi totalmente destruída uma vez e depois renasce em uma segunda roda da criação. Tá? Deus fez um dragão de fora do céu para vir e abranger sobre ela. Os mares foram soltos de seus berços e levantou-se derramando todo sobre a terra, criando tsunamis gigantes. Ou seja, está escrito que Nibiru é uma criação de Deus. É um corpo celeste criado por Deus, por seres cósmicos, já mesmo para fazer limpeza na terra de tempos em tempos. E a maioria dos senhores vai achar sentido nisso. Vão achar sentido nisso. A maioria. É toda a lógica. Tem toda a sua perfeita lógica. E eu vou fazer um vídeo explicando a mecânica desse monstro, desse astro, como ele orbita, como ele cruza o nosso sistema solar. Agora eu vou fazer um pequeno desenho no Paint para os senhores poderem entender. Isso aqui é o nosso Sol, lindo e maravilhoso. Em seguida eu vou desenhar o planeta Terra, bem aqui. Deixa eu ver bem aqui. Linda e maravilhosa também. Bom, no meio eu vou desenhar um monstro. Espera aí. Como se fosse um cometa.
Veja que interessante. Veja que interessante. Cruzando por trás do Sol, em alta velocidade, no efeito Stirling. Daí, ele vai fazer isso aqui. Milhões de detrito sobre a Terra. Daí, vejam só a lógica. Início em altíssima velocidade. Em altíssima velocidade. Conforme ele contorna por trás do Sol, ele vai despejar, fazendo essa curva acentuada. Você imaginando um carro numa BR, numa estrada, em altíssima velocidade. Uma carreta. Aí ela sai de traseira, numa curva bem acentuada, quase que capotando. Isso é física. Quando ele fizer essa curva acentuada em alta velocidade, ele vai despejar seu disco cósmico em cima da Terra. Que por isso que os antigos falaram que ele está jogando saraiva, fogo, pedra quente em cima do planeta Terra. E esse movimento é conhecido como Stirling. Seria o perigeu. Depois do perigeu, né? Ele já está indo embora. É o efeito Stirling, que ele vai passar com máxima de aceleração. Efeito Stirling. Ele vai estar acelerando muito, passando próximo da Terra e acelerando. Vocês conseguiram entender a lógica? E é o que está escrito aqui, ó. Tá mais acima. Aqui, ó, vejam só. Isso aqui, ó. Chicoteou o rabo e soprou fogo e brasas quentes. Vejam isso. É isso aqui, ó. Efeito Stirling. Chicoteou. Um chicote. Deu uma chicotada no rabo. E chicoteou o rabo e soprou brasas. Você entendeu a lógica? Porque é uma forma de chicote. Essa curva que ele faz, por isso que é importante o senhor assistir o vídeo até o final. Porque é muito importante. Às vezes muitos dos senhores não entendem, mas tem que assistir o vídeo até o final. Porque é longo, não tem como fazer um vídeo curto sobre isso. Que eu já entendi, mas eu quero passar para os senhores. O contexto espiritual, astrofísico, astronômico, eu sei, mas eu quero passar para os senhores também. Então não adianta nada fazer um vídeo de 5 minutos, porque não dá tempo. Por isso que se faz simboliza um chicote. E chega até dobrar a cauda, típico do cometa. E outra coisa. Além de ser uma espécie de uma chicotada, despejando todo tipo de lixo em cima da Terra, nesse momento que ele está no meio, ele está tampando a luz do Sol. Daí se dá as trevas. Ele está impedindo a luz solar chegar até a Terra. Daí a Terra
enquanto essa cauda toda não terminar de passar, a Terra ela vai ficar escura. É isso que significa os 3 dias de escuridão. Os 3 dias de escuridão faz sentido nisso. E é tudo para piorar. Tudo para piorar. Porque ele vai estar passando em altíssima velocidade por causa da gravidade do Sol. Ele vai estar com sua velocidade máxima. E nisso que ele acelerar, o próprio calor do Sol e a sua velocidade vão começar a despejar os detritos. E se a Terra estiver nessa posição, vai ser muito complicada. Essa é a pior posição que a Terra pode estar. Quem gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se, aperte o sininho para receber as notificações. Espalhem, divulguem esse vídeo. É importante. Ainda mais para membros religiosos, comunidades religiosas, espíritas. É importante. Evangélicos que quiserem também, vai ser uma honra. E eu vou bater nessa tecla. Deus me dando força, eu vou bater nessa tecla, eu vou continuar. Através da astrofísica, do pouco conhecimento que eu possuo da física, decifrando os textos antigos, eu vou passar esse conhecimento para os senhores, enquanto Deus ainda estiver me dando força. Até a próxima, meus amados.